Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe. No nome do Senhor e Salvador Jesus, eu estou de volta em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo possa descer aí na tua casa, no sofá da sala, onde que você me ouve agora, no seu trabalho, no escritório, na ala hospitalar, enfim. Independente do lugar que você se encontra, o meu maior desejo é que o Espírito Santo possa te visitar, te abraçar de maneira calorosa e que todos os teus sonhos e projetos que venham se realizar no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu tenho aqui algo da parte de Deus, aonde é de extrema importância que todos a ouvissem. Aliás, eu quero pedir a você que vai ouvir essa mensagem, se possível, claro, eu queria que você espalhasse para todos os seus contatos essa mensagem. Eu não sou de pedir isso, mas eu queria pedir para você. Por que eu estou te pedindo isso? Porque nós vivemos tempos, querido, onde muitas, não estou falando todas, mas muitas pessoas elas julgam, muitas pessoas elas condenam, muitas pessoas nos dias atuais que vivemos só falta crucificarem a outros por falta de entendimento, e o que muitas não sabem é que na verdade está condenando a si mesmo, está crucificando a si próprio. Aliás, eu quero te mostrar aqui. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 11. João, capítulo 8, versículo 11 diz assim: Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Você conhece muito bem a história. Parece algo tão simples esse texto. Parece algo sem base, parece algo sem fundamento. Mas você vai ver que, embora parece um simples versículo, mas tem uma importância muito grande. A Bíblia aqui se refere a Maria, a qual levaram ela à presença de Jesus e queriam apedrejá-lo. E Jesus, agachando, começou a escrever com o dedo em terra e disse: Quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que eles foram soltando as suas pedras, se retirando um por um. E quando todos se retiraram, Jesus perguntou para a mulher: Onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. Então ele disse para ela, então lhes disse Jesus: Nem eu tampouco. Veja que essa palavra tão pouco, ela está falando de tão pouca coisa. Ela está falando aqui praticamente, espiritualmente falando, de uma bobagem. Ela está falando aqui de algo tão simples, de algo que aos olhos de Jesus, esse tão pouco aqui, o que essa mulher tinha feito, aos olhos de Jesus isso aqui não é nada, porque o sangue dele perdoa todo o pecado, diz a palavra de Deus. E aqui quando Jesus diz, nem eu tão pouco, esse tão pouco, Jesus está dizendo assim, eu não vou te condenar por isso que você fez. Sabe por quê? Porque se Jesus fosse condenar essa mulher como os outros queriam que ele condenasse, ele teria que condenar todas as pessoas a qual estava condenando ela. Por quê? Porque o pecado desta mulher, embora era adultério, não diferenciava do pecado dos outros. Porque para Deus, independente se é adultério, se é roubo, se é furto, se é prostituição, se é alguém que se droga, se é alguém que bebe, se é alguém que estrupa, para Deus é tudo igual. Romanos 3, 23, a Bíblia diz assim, todos pecaram e careceram da glória de Deus. Então tudo é pecado para Deus, não muda nada, independente do pecado daquele se é para mais, de outro se é para menos, para Deus é tudo pecado, é a mesma coisa. Por isso ele disse, nem eu tampouco te condeno. Ele está dizendo assim, eu não vou te condenar por isso, porque se eu for te condenar por isso, eu tenho que condenar todos aqueles que estão te condenando. O que Jesus quer dizer com isso? Olhe para mim, a você que vai ver essa mensagem, cuidado você que condena, sabe por quê? Se Jesus for condenar as pessoas as quais você está condenando, ele vai ter que condenar você primeiro. Porque o teu pecado e do irmão qual você está condenando é a mesma coisa, não muda em nada. Por isso que ele não veio para condenar, mas ele veio para livrar o mundo de toda condenação, assim ele mesmo disse. Então não condene ninguém. Porque se ele for condenar os que você está condenando, Romanos 3, 23, todos
Todos, está com S no plural. Todos pecaram e careceram da glória de Deus. Se ele for condenar quem você está condenando, o primeiro a ser condenado vai ser você. Porque o pecado de quem você está condenando e o seu pecado é a mesma coisa. Não abra a boca para condenar ninguém, queridos. Não abra a boca para julgar. Não aponte o dedo, porque você está condenando a você mesmo. Você está dando a sentença para a sua própria vida. Você está se sentenciando a si mesmo à morte. Lembra de Davi? Davi fez isso. Quando Deus viu o profeta Natan e contou a parábola daquela única ovelha, daquele homem que tinha única ovelha. E Natan começou a contar a parábola dizendo assim: Davi, um homem muito rico, recebeu uma visita e ele tinha muitas ovelhas, tinha muito gado, mas não quis matar nenhuma das suas criações para dar comida para aquele visitante. Matou a única ovelha que um pobre tinha. O que esse homem merece? Davi começou a morder os lábios desse homem, tem que morrer, tem que ser esquartejado. Aí Natan abre os olhos de Davi e diz: esse homem é você. Porque estava se falando na verdade de Betseba, esposa de Uria, que era mulher única, era a ovelhinha de Urias, a sua esposa. E Davi foi lá e tomou dele. Aí Davi abriu seus olhos. Então cuidado no julgar. Repito, se Deus for condenar a quem você está condenando, o primeiro a ser condenado vai ser você. Ele vai começar a condenar por você, para que você nunca mais condene ninguém. Porque está escrito: todos pecaram e careceram da glória de Deus. Então o pecado de quem você condena e o pecado do teu irmão é a mesma coisa. Por isso que ele não condenou essa mulher. Se ele fosse condenar essa mulher, ele teria que condenar todos que estavam condenando ela. Porque todos eram pecadores de igual modo. Então se eu condenar você, eu estou condenando a mim mesmo. Se você condenar a outro, você está condenando a si próprio. Então não condene não, como falei. Se ele for condenar quem você está condenando, o primeiro a ser condenado vai ser você. Ou seja, a primeira pessoa que ele vai condenar vai ser você. Então não condene ninguém. Por isso que ele não condenou essa mulher. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peque mais. Quando ele disse vai e não peque mais, não é que ele não podia perdoar essa mulher. Se ela cometesse algum deslize, embora nós não temos que cometer certas falhas, temos que fazer de tudo para evitar. Mas ele está dizendo para ela, para que ela não peque mais por conta dos acusadores. Porque se ela cometesse novo delito, os mesmos que estavam lhe acusando hoje, novamente lhe acusarei no dia de amanhã. É disso que Jesus está falando. Nem eu tampouco. Já viu aquele ditado, tem pessoas que fazem tempestade num copo de água? Tem gente que é assim. Tão pouco essa mulher tinha cometido. Talvez, aliás, o pecado dos que estavam condenando ela certamente era maior do que o pecado dela. Mas estava condenando esta mulher. Quem sou eu para condenar ninguém? Que você possa trazer isso para si, que você possa trazer para si como ensinamento e entender que nós, queridos, não podemos julgar quem quer que seja. Tem alguém bebendo, não condene porque está bebendo. Tem alguém roubando, não condene porque você vê roubando, a polícia atrás dele. Tem alguém que está no adultério como Maria, não condene porque está no adultério. Ore por aquele alguém. Tem alguém que está usando droga, não condene porque está usando droga. Ah, pastor, então o senhor concorda com isso? Não, eu estou falando para não condenar. Não condene ninguém. Porque quando condenamos alguém, estamos condenando a nós mesmos. Tem alguém lá fora que é homossexual, está errado? Tá. Nós não podemos jamais compactuar com o erro de ninguém. Mas também não devemos condenar. Devemos orar e pedir misericórdia, porque é alma como somos. Tá bom? Que você possa refletir nessa mensagem e se perguntar para si mesmo. Se talvez você não tenha condenado alguém, e algumas coisas certamente pode ter dado errado na sua vida. É por conta daquilo que saiu de você para você estar voltando. Então evite trazer maldição para si mesmo. Abençoe os outros e assim você será abençoado também. Tá bom? Vou ficando por aqui. Tá bom, queridos? Forte abraço. Deus abençoe. Boa reflexão em nome de Jesus.